Se você já me segue há algum tempo, você sabe que eu sou um grande defensor de investimentos internacionais. Eu acho que se você mora no Brasil, é praticamente uma obrigação você ter parte do seu patrimônio fora do Brasil. E uma pergunta que eu sempre recebo é a seguinte: Daniel, qual vale mais a pena, investir através de BDRs ou direto no exterior? E nesse vídeo eu vou te falar a minha opinião, a resposta para essa pergunta e por que eu não passaria perto de uma dessas opções. Se você ainda não sabe, BDR significa Brazilian Depositary Receipts, que nada mais são do que recibos para ações e ETFs que são negociados em outro país, em outra bolsa, na maioria delas nos Estados Unidos. Ou seja, através de uma conta no Brasil, através de uma corretora brasileira, você consegue investir em ações e ETFs internacionais que são negociados em outro país sem a necessidade de você abrir uma conta no exterior. E falando desse jeito, as BDRs parecem uma maravilha, não é mesmo? Só que as vantagens desses ativos param por aí. Muita gente diz que eles são muito bons pela comodidade que eles oferecem, pela possibilidade de você investir neles sem a necessidade de abrir uma conta no exterior, mas isso não passa de uma desculpa para quem, primeiro, que é preguiçoso e segundo, que não conhece direito como é abrir uma conta no exterior. Essa abertura de conta no exterior está cada vez mais simples, está cada vez mais rápida e pode ser feita da sua casa no Brasil, sem a necessidade de passaporte, sem a necessidade de viajar para o exterior e sem a necessidade de falar inglês. Muitas corretoras já oferecem o serviço totalmente em português. Outro argumento usado pelas pessoas que defendem BDRs são que ao investir em BDRs você reduz os seus custos. Você deixa de pagar tanto o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, quanto o spread cambial, que são dois custos que a gente paga toda vez que a gente envia dinheiro para nossa conta no exterior. Mas já a gente vai falar sobre os custos de investir tanto em BDRs quanto diretamente no exterior, e a gente vai falar o que realmente sobra no seu bolso depois de todos os custos envolvidos, que é o que realmente importa, e você vai ver como esse argumento não é tão válido assim. E depois de trazer 7 motivos para você não investir em BDRs, eu vou falar duas situações onde faz sim sentido investir nesses ativos, nos BDRs, através de uma corretora brasileira. Então fica até o final do vídeo porque pode ser sim que você se encaixe em uma dessas duas situações. E antes de falar os motivos para você não investir em BDRs e sim diretamente no exterior, é importantíssimo destacar uma coisa: eu não tenho absolutamente nenhum patrocínio, absolutamente nenhum contrato, eu não sou sócio de nenhuma corretora nem no Brasil e nem nos Estados Unidos e nem em nenhum lugar do mundo. Então não existe nenhum tipo de conflitos de interesse, na minha opinião, que eu trago aqui para vocês. Eu não tô falando que você deve investir no exterior porque eu tenho algum contrato com uma corretora americana ou porque eu tenho alguma briga com uma corretora brasileira. Muito pelo contrário, eu não tenho absolutamente nada com nenhuma corretora. Então a opinião que eu tô trazendo aqui para vocês é totalmente isenta de qualquer conflito. Para mim, pro meu bolso, para minha família, para minha renda, não faz absolutamente nenhuma diferença. Se você decide investir em BDRs ou no exterior, se você decide deixar o teu dinheiro no Brasil ou mandar ele para fora, tudo que eu trago aqui para vocês é porque eu acredito que é a melhor opção. É porque eu já estudei, eu já passei por diversos casos onde as pessoas investiam de forma correta ou de forma equivocada e eu ajudei elas a investirem melhor. E é isso que eu quero fazer com vocês nesse vídeo. Dito isso, vamos para os 7 motivos para você não investir em BDRs e investir diretamente no exterior. E o primeiro desses motivos é que se você opta para investir em BDRs, você terá muito menos opções. Para vocês terem uma ideia, existem 7 BDRs patrocinadas e 820 BDRs não patrocinadas sendo negociadas no Brasil. Já no exterior, a gente tem apenas nos Estados Unidos mais de 5.700 ações e mais de 2.700 ETFs. Então a gente tem mais do que 10 vezes mais opções investindo apenas nos Estados Unidos do que nas BDRs brasileiras. Mais diversificação, melhores empresas, melhores estratégias, custos mais baixos, e a gente já vai ver tudo isso. O segundo motivo para você não investir em BDRs é que ao investir em BDRs você terá maiores custos, somando todos os custos envolvidos. Toda vez que você receber um dividendo, terá um desconto de 3 a 5%, dependendo da instituição que faz essa intermediação, então você vai receber menos dividendos na conta. Segundo, que o bid-ask spread que você vai pagar é muito maior do que investindo diretamente fora. O que é o bid-ask spread? É o preço de compra e o preço de venda. Então toda vez que você comprar uma BDR, você vai estar pagando um pouquinho a mais do que ela vale. Toda vez que você vender uma BDR, você vai estar recebendo um pouquinho a menos do que ela vale. Essa pequena diferença, no longo prazo, pode ser uma diferença significativa. O bid-ask spread de posições muito líquidas nos Estados Unidos não passa de 1 ou 2 centavos. Já no Brasil, o bid-ask spread pode chegar a alguns reais toda vez que você compra e vende. Um outro custo que está muito escondido
e que pouca gente sabe calcular é o câmbio um pouco incerto e o valor real das ações, que também é incerto na hora que você vai comprar. Algumas BDRs são equivalentes a 10 ações nos Estados Unidos, ou uma ação nos Estados Unidos é equivalente a 10 BDRs no Brasil, e aí você faz os cálculos, você divide o valor da ação fora por 10 para ver quanto valeria cada BDR, você multiplica pelo câmbio do dia e você vê que o valor não é aquele. Você vê que você está pagando sempre alguns reais a mais na hora da compra e alguns reais a menos na hora da venda. E esses custos eles vão somando no longo prazo e vão reduzindo o seu resultado final. Então quando alguém fala que quando você envia o dinheiro para o exterior você paga o IOF e o spread cambial na hora da remessa, saiba que esses dois custos eles meio que compensam todos os outros custos que tem nas BDRs e que no longo prazo eles são diluídos e eles não importam tanto no seu resultado final. Afinal você só paga esses custos na ida e na volta, e não toda vez que você negocia e toda vez que você recebe os dividendos, como é o caso das BDRs. E isso me traz para o terceiro motivo da nossa lista, que talvez é o mais importante de todos, que você vai pagar mais impostos sobre os seus lucros ao investir em BDRs. Você terá mais impostos devidos para o governo. Isso porque quando você investe direto no exterior, seja em ações, em REITs, em ETFs, você tem uma isenção de até 35 mil reais de vendas que você não precisa pagar imposto nos seus lucros. E essa isenção de 35 mil reais, ela não existe se você comprar BDRs no Brasil. Se você compra R$1 de BDR e você tem qualquer lucro nesse R$1, você vai pagar imposto para o governo brasileiro. Não existe essa isenção, e no longo prazo, onde você terá, eu espero, grandes lucros nas suas posições, essa isenção de imposto fará uma diferença enorme. Você terá um resultado, na maioria das vezes, 15% melhor investindo no exterior do que em BDRs. Essa diferença fica no bolso do governo brasileiro. E aí quando a gente fala de impostos, muita gente usa o argumento a favor das BDRs do imposto de herança americano, que ao investir fora você está sujeito a pagar 40% de imposto de herança americano. E se você me segue há algum tempo, se você já viu algum vídeo meu aqui no YouTube, você sabe que eu defendo que só paga imposto de herança quem quer. Se a pessoa tem conhecimento, se ela tem um planejamento, ela evita 100% esse imposto de herança americano. Por outro lado, se você investe em BDR, você tem que pagar o ITCMD no Brasil, que varia de 4% a 8%, e já tem propostas para chegar até 20% em alguns estados. Então o imposto de herança brasileiro é maior do que o imposto de herança se você investe internacionalmente. Existem estratégias, seguro de vida, offshore, investimentos em ativos irlandeses. Existe também a isenção de 60 mil dólares para investimentos no exterior, que são hoje mais ou menos 330 mil reais, onde você não pagará nenhum imposto de herança. Então esse definitivamente não é um motivo para você não investir fora do Brasil. Inclusive é um motivo contra as BDRs, que tem o ITCMD, que é inevitável. E eu pretendo fazer um vídeo mais detalhado sobre o imposto de herança americano, como ele funciona de verdade, como você pode evitar ele, por que só paga imposto de herança americano quem quer. E se você tem interesse nesse vídeo, nesse assunto e em tantos outros assuntos que eu vou trazer aqui para vocês, já aproveita e se inscreve aqui no canal para você não perder eles. O quinto motivo da nossa lista para você não investir em BDRs é a baixa liquidez desses ativos. Muita gente falou, não, quando as BDRs forem autorizadas para quem não é investidor qualificado, a sua liquidez melhorará muito. Realmente melhorou muito. Foi de uma liquidez inexistente para uma liquidez um pouco menos pior. Para vocês terem uma ideia, lembra que eu falei para vocês que existem 820 BDRs não patrocinadas no Brasil? Pois bem, segundo o site da B3, a Bolsa Brasileira, dessas 820 BDRs, apenas 9 delas tiveram mais do que 10 mil ações negociadas por dia, na média, no último ano. Apenas 9 BDRs negociaram mais do que 10 mil ações por dia. E aí você está se perguntando, mas 10 mil ações é muito, é pouco? O que isso significa? Só para vocês terem uma ideia, a Apple, negociada nos Estados Unidos, a ação original da Apple tem uma média de 48.350.000 ações negociadas por dia, contra 10 mil que a gente estava falando. Uma outra ação que é muito negociada aqui nos Estados Unidos, que é a do Facebook, que agora mudou de nome e se chama Meta Platforms, tem 20,47 milhões de ações negociadas por dia. E quanto mais ações são negociadas, menores são os custos, menor é o bid-ask spread, aquela diferença entre compra e venda que eu já expliquei para vocês, e menores são as chances de o mercado ser manipulado por algum investidor grande. Então, ao investir em BDRs, além de pagar mais, você está num mercado que pode sim ser manipulado por um grande investidor. E isso me leva para o sexto motivo para você não investir em BDRs, que são os maiores riscos. E eu divido esses riscos em 3 principais pontos. O primeiro deles é o risco do emissor. Lembra que eu falei que existem 7 BDRs patrocinadas e 820 BDRs não patrocinadas? As BDRs não patrocinadas não têm absolutamente nenhum vínculo
com a empresa original nos Estados Unidos ou em qualquer outro país do mundo. Não existe nenhum vínculo do intermediador com essa empresa. Então o seu risco não é da empresa, o seu risco é do emissor dessa BDR, é da empresa que faz essa intermediação entre você e a empresa. E a empresa original não tem absolutamente nada a ver com o seu investimento. O segundo risco que eu gosto de mencionar é o risco país, o risco do Brasil. Você está investindo em BDRs exposto à legislação brasileira, às regras do Brasil, às leis do Brasil, às políticas brasileiras que podem mudar a cada nova eleição. Então pode ser que um próximo presidente proíba negociações de BDRs. Vai saber. Cada coisa louca que acontece na política brasileira. E ao investir no exterior você está totalmente isento de qualquer risco político brasileiro. Nenhum político pode mexer nas suas posições que estão fora do Brasil. Uma legislação diferente na legislação americana. E o terceiro risco que eu quero trazer para vocês é o risco cambial. Quando você investe em BDRs, é verdade sim que elas estão expostas à moeda no exterior, seja o dólar, o euro, alguma outra moeda. Então se o dólar valoriza, a tua BDR vai valorizar também. Então esse tipo de risco de valorização, ele não existe. Porém, se você vende uma BDR, qual moeda cai na sua conta? Dólar ou real? Quando você vende uma BDR, cai em reais na sua conta. E isso pode não ser um problema por diversos anos, diversas décadas, até que ele pode se tornar um grande problema. Na Argentina, por exemplo, existe uma lei agora que limita as pessoas a comprarem no máximo $200 por mês. Se você tem pesos argentinos, você não pode comprar mais do que $200 por mês. Se você quer fazer uma viagem internacional, imagina a dificuldade que você teria para juntar dinheiro suficiente para ir para o exterior. Então, ao converter a sua BDR em reais, você está exposta ao risco cambial e ao risco político, que eu já mencionei antes, de ter esse dinheiro no Brasil e em reais. E novamente, pode ser que isso não seja um problema por diversas décadas, até que ele se torna um grande problema. E o sétimo e último motivo da nossa lista, se é que você ainda não está convencido a não investir em BDRs e investir diretamente no exterior, é que você não é sócio direto da empresa. Você é apenas um credor do emissor dessas BDRs. Esse emissor ele vai comprar as ações do exterior e ele vai te emitir um recibo. E se você quiser reclamar alguma coisa, você tem que reclamar com esse emissor e não com a empresa que você está investindo. A empresa que você está investindo no exterior, indiretamente, nem sabe que você existe. E um grande exemplo disso é a reunião anual que a Berkshire Hathaway faz para os seus acionistas. A Berkshire Hathaway é a empresa holding do Warren Buffett e todos os anos eles fazem um evento que era presencial até antes do coronavírus, que deve ser presencial daqui a alguns anos, onde todos os acionistas se reúnem lá em Omaha, nos Estados Unidos, para falar da empresa, para escutar o Warren Buffett, o Charlie Munger e os outros sócios da empresa discutirem sobre os investimentos, novas ideias e tudo mais. E para você participar disso, basta você ter uma ação da empresa. Agora eu te pergunto, se você tem uma BDR da Berkshire Hathaway e você chega nessa reunião lá em Omaha, o que você acha que os caras vão fazer? Eles vão rir da sua cara, eles vão falar, tá, o que é isso? Isso aqui não vale nada. Você não é sócio da Berkshire Hathaway. Você é credor de um emissor lá no Brasil que a gente nem sabe que existe. E depois de eu falar tudo isso para vocês, fica aquela pergunta, tá, Daniel, mas então por que tanta gente recomenda BDRs? Por que a gente ouve falar tanto sobre BDRs, sobre investir em BDRs, que é uma ótima opção para você se expor às empresas no exterior? Mas antes de eu te contar os 3 motivos por trás dessas recomendações, já deixa um like aqui nesse vídeo para mostrar pro YouTube que tem conteúdo de qualidade e para ele entregar esse vídeo para mais pessoas. E ao meu ver, existem tantas recomendações de BDRs, primeiro por falta de conhecimento. Muitas pessoas recomendam esses ativos sem saber das desvantagens, só escutam vantagens, só são convencidas das vantagens e acham que são ótimos investimentos, quando na realidade não são. O segundo motivo é a busca por engajamento. A gente sabe que muita gente busca sobre BDRs, quer investir em BDRs, acha que BDRs são ótimos investimentos. Então criadores de conteúdo usam essa busca das pessoas para ganhar mais engajamento, para ganhar mais audiência, mesmo não sendo o ideal para vocês. E o terceiro e o pior motivo de todos que eu acho são os conflitos de interesse. Muitos influenciadores são sócios, são patrocinados, têm contratos com corretoras brasileiras. E o que você acha que acontece se você tira o seu dinheiro da corretora brasileira e manda ele para o exterior? Essa corretora passa a lucrar menos. Então as pessoas que têm qualquer tipo de contrato com corretoras brasileiras sempre vão te recomendar as BDRs. Ou vão falar, veja bem, tem alguns motivos para você investir em BDRs, tem algumas vantagens, vamos ver aqui as vantagens e desvantagens, e aí te apresenta somente as vantagens que na maioria das vezes não são reais, para te convencer a continuar com o seu dinheiro na corretora brasileira que paga o salário deles, que patrocina eles, que gera renda para eles todos os meses. E essas pessoas, eu tenho certeza que sabem que BDRs não são os melhores investimentos. E é por isso que eu digo que esse é o pior dos motivos, porque a pessoa sabe que não é uma coisa boa, mas mesmo assim recomenda, por causa do dinheiro que fala mais alto. E agora, como eu prometi lá no começo do vídeo,
2 cenários onde faz sentido sim você investir em BDRs. E talvez você se encaixe em um deles. O primeiro deles é se você é menor de idade, se você está no Brasil e você tem menos do que 18 anos de idade. Infelizmente, menores de idade não conseguem abrir uma conta direta no exterior. Então a única opção de você investir globalmente, que é a maneira correta de se investir, são através de BDRs e ETFs negociados no Brasil. Então se você é menor de idade, pode ser sim que faça sentido. O segundo motivo é se você tem algum bloqueio por qualquer tipo de compliance no seu trabalho. Muitas pessoas que trabalham no mercado financeiro, principalmente, são proibidas de abrir contas no exterior, são proibidas de negociar ativos fora do Brasil. Então aí sim, por um bloqueio do seu trabalho, possa fazer sentido você investir nas BDRs. Então me conta aqui embaixo nos comentários se você investe em BDR, se esse vídeo te fez repensar essa ideia, se esse vídeo te fez talvez considerar abrir uma conta no exterior, ou então se você ainda não investe no exterior, se esse vídeo te esclareceu em optar ou por BDRs ou por investir direto no exterior. E lembrando que eu não tenho nenhum vínculo, nenhum contrato com nenhuma corretora nos Estados Unidos, nenhuma corretora que te permite investir diretamente no exterior em ativos de verdade. E é justamente por isso que eu fiz um vídeo onde eu te mostro qual que é a melhor corretora para você. Eu trago diversas opções que existem aqui nos Estados Unidos que aceitam contas de brasileiros e eu falo os prós e os contras de cada uma delas para você escolher a melhor para você. Então clica aqui nesse vídeo para você descobrir qual a melhor corretora para sua situação. E se ficou qualquer dúvida ou qualquer observação do vídeo de hoje, comenta aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.